Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem com a família? Estamos juntos? Vamos em frente? Vamos falar aí? Vamos virar a chavinha? Vamos virar essa chavinha aí? Vamos passar pro Brasileirão. Esqueci um pouquinho só da Libertadores, mas esse jogo contra o Palmeiras, que é no sábado às 21 horas, o Fluminense pode também dar ritmo de jogo para alguns jogadores aí, pensando até no jogo da volta no Maracanã. O Fluminense que tem 2 desfalques certos para esse jogo contra o Palmeiras, que é o Nino e o André. Até desfalque importante, tá? Para dar sequência de jogo, ritmo de jogo pro Marlon. Já passou da hora do Marlon assumir a titularidade na zaga. Um dia isso vai dar muito ruim, esses cartões amarelos que o Felipe Melo toma todo jogo, com entrada ríspida. Uma hora um árbitro louco aí chega aí e dá o vermelho logo de cara pra ele. E já tá. Felipe Melo tá com o filme queimadaço na América do Sul. Todo árbitro já entra sabendo que vai dar um amarelo pra ele. Daí, como tem o Marlon nesse jogo contra o Palmeiras, seria interessante o Marlon jogar. Tudo bem que o Nino tá fora da partida. Daí vai jogar o Marlon ao lado do Felipe Melo. O Felipe Melo tá garantido nesse jogo contra o Palmeiras aí, que é um preocupante. Mas pelo menos dá sequência de jogo ao Marlon, para quando for o jogo da volta no Maracanã, contra o Argentino Júnior, ele joga Marlon e Nino. Aí sai o Felipe Melo. Mas nesse jogo contra o Palmeiras, a dupla deve ser Marlon e Felipe Melo. Mas o foco é o Marlon, é para dar sequência para ele, é para dar ritmo de jogo para ele, porque ele precisa ser titular, é mais jovem, é menos faltoso, é menos preocupante, é a vez dele, né? O Felipe Melo tá chegando no final aí de carreira. E o André vai ter um descanso merecido. A gente sente que ele tá estressado, recebeu um cartão amarelo, às vezes erra um passe, como ele errou no jogo contra o Argentino Júnior, entregando a bola pro jogador do Argentino Júnior, que se não é o Fábio, a vaca ia pro brejo, 2-0 no primeiro tempo. Um vacilo do André. O André precisa descansar, vai descansar no jogo contra o Palmeiras, para ficar pleno, né? Pleno pro jogo da volta, né, no Maracanã contra o Argentino Júnior. E quem entra no lugar dele é o Martinelli. Aliás, o Martinelli não deveria nem ter saído. O que me incomoda no trabalho do Fernando Diniz é a insistência com o Felipe Melo na zaga. Mas até entendo, porque tem que dar. O Marlon chegou agora, tá ainda entendendo o sistema tático, mas tem que botar para jogar, para pegar ritmo de jogo. A insistência com o Lima me incomoda muito. A teimosia. O Lima não é só escalado para os jogos e barrado o Martinelli, que é melhor do que ele, mais útil. O Lima tem ficado 90 minutos em campo, nem substituído é. Não importe o que o Lima faça ou deixe de fazer durante 90 minutos no campo, o Lima ficará até o fim da partida. Isso é muito... Cara, parece que ele quer criar um clima assim, cara, muito esquisito. Os últimos 2 jogos do Lima foram muito ruins, tinha opções no banco muito mais interessantes. Tinha um jogo que poderia ter entrado o Daniel, que ficou só o Lima na armação do jogo, aí não colocou o Daniel. O Lima ficou os 90 minutos. Tinha um jogo que tinha o Léo Fernandes e o Lima tá ali, jogando bem ou mal, não sai do time, é titular, barra o Martinelli e fica 90 minutos. Isso me incomoda muito, essa teimosia por parte do Fernando Diniz. Na escalação, o que mais me incomoda é isso. É a insistência com o Felipe Melo, pode ser pela experiência também, pela liderança que ele tem dentro de campo, mas eu acho que isso tudo não basta. E a barração do Martinelli para a entrada do Lima. Cara, não gosta do Martinelli? Tem outras opções. Tem outras opções no elenco que podem fazer isso. Espero que isso se resolva o mais depressa possível com o retorno do Alexander. Que o Alexander chegue e volte, né, no caso, tão bem a ponto de barrar Martinelli, a ponto de barrar o Lima. Aí a dupla ali de volante seja André e Alexander, e o Ganso ou o Léo Fernandes na armação do jogo. Mas olha só, o que aconteceu é o seguinte: o Palmeiras jogou ontem contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, venceu por 1-0 com autoridade, jogo tranquilo. O Atlético praticamente não conseguiu jogar, foi um jogo ruim do Atlético Mineiro.
pela Taça Libertadores. Palmeiras saiu com a vantagem do 1-0, vai ter o jogo da volta. No meio do caminho eles vão encarar o Fluminense, num sábado, às 21 horas, no dia 5. Depois do jogo contra o Fluminense, tem o jogo da volta pela Taça Libertadores, mesma história do Fluminense. Só que o Fluminense joga na terça e o Palmeiras joga na quarta, contra o Atlético Mineiro, lá no Allianz Parque. O Fluminense, nesse jogo contra o Palmeiras, vai ter o desfalque do Nino e do André, os desfalques forçados por causa do terceiro cartão amarelo. Mas pode muito bem testar ou poupar jogadores visando o jogo contra o Argentino Júnior. Porque diferente do jogo do Palmeiras contra o Atlético, o Palmeiras joga pelo empate. Já no jogo do Fluminense contra o Argentino Júnior, o Fluminense precisa vencer o jogo. Ninguém quer que o jogo acabe empatado e vá para a disputa de pênalti. Pelo amor de Deus, chega de trauma. Meu coração não aguenta. Então vamos ganhar o jogo no tempo normal. E o Fluminense vai ter uma dificuldade tremenda, porque o Argentino Júnior vai montar um time fechadinho. Ele sabe a limitação dele, eles sabem as suas limitações. É um time que entendeu que o Fluminense tem mais qualidade do que ele. Mostrou isso lá no estádio Diego Armando Maradona. Não vai sair para o jogo, vai ficar fechadinho na casinha, fazendo aquela marcação forte, catimbeira, caindo toda hora, fazendo muita falta, picotando o jogo, esperando o tempo passar, numa bobeira, num contra-ataque, numa bola esticada, num vacilo do jogador do Fluminense, ir lá fazer 1-0 ou empurrar para os pênaltis mesmo. Que a Argentina é bom de disputa de pênalti. Quem vai ter que sair para o jogo é o Fluminense. O Fluminense vai ter que se abrir. Mais de 65 mil tricolores no Maracanã empurrando. O Fluminense vai se abrir para o jogo, vai buscar a vitória. Disso eu não tenho dúvida desde o primeiro minuto, porque é característica dos times do Fernando Diniz. Buscar sempre a vitória. E ter a posse de bola e comandar o jogo. Então vai ser um jogo complicado para o Fluminense. Vai ser um jogo também complicado para o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. E esse jogo, Fluminense e Palmeiras, que é um confronto direto, porque o Palmeiras está na terceira colocação com 31 pontos e o Fluminense na quinta colocação com 28. Se o Fluminense venceu o Palmeiras, empata em número de pontos e chega lá no G4, é um confronto direto. O Fluminense tem que focar também. O Fluminense está em duas frentes. O Fluminense está ligado no G4 e o Fluminense está ligado para passar para as quartas de finais da Taça Libertadores. Aí tem que ver se o Palmeiras vai poupar alguns jogadores, se vai com o time completo contra o Fluminense. Creio que não. Acho que ele deve poupar ou dar o descanso para um ou outro jogador. E o Fluminense começar a procurar o que é melhor para você, pensando nas quartas de final. Aliás, no jogo da volta das oitavas contra o Argentino Júnior. A gente está vendo um Ganso que não está atuando bem. A gente está vendo o Léo Fernandes pedindo passagem no meio de campo. As duas vezes que o Léo Fernandes entrou muito bem nesse último jogo contra o Argentino Júnior. Além de dar assistência para o gol do Samuel, ele fez o gol da vitória. Infelizmente estava impedido por pouca distância ali, mas estava impedido. Mas fez o gol da vitória, poderia ter feito o gol da vitória. Entrou muito bem, tem entrado muito bem. Começou uma partida, estava até bem na partida. Depois ele perdeu o pênalti, aí ele desandou. Mas antes de ele perder o pênalti, o Léo Fernandes estava muito bem no jogo, distribuindo, participando das jogadas, tabelando. É um jogador muito interessante. Nesse jogo contra o Palmeiras, seria interessante também dar um descanso pro Ganso. Pensando até numa... Eu sei que o Fernandes tem a sua panelinha, vamos assim dizer, suas preferências, seus jogadores preferidos. Mas o Ganso já está em alguns jogos não correspondendo, muito lento, não participativo, não ajudando na marcação, não criando jogadas, muita firula e pouca resolução dos lances, né? Muita firula, muita fumaça e pouco fogo. Então seria interessante botar mais uma vez o Léo Fernandes para jogar, dar um descanso pro Ganso, a gente observar mais o Léo Fernandes, ver o Daniel, mudar o esquema tático, tirar o Keno, colocar mais um jogador no meio de campo para dar um volume no meio de campo, tomar conta ali do meio de campo no jogo contra o Argentino Júnior. Esse jogo contra o Palmeiras é interessante. Eu tô vendo aí o Fluminense se movimentando para anular o cartão vermelho que o Marcelo recebeu. Eu também achei que foi um exagero por parte do árbitro. Eu acho que o Marcelo não teve culpa nenhuma na contusão, na grave contusão do jogador do Argentino Júnior. Eu acho que também não deveria ter expulsado o Marcelo. Mas já que expulsou, tem essa oportunidade. A gente vê um pouquinho mais do Diogo Barbosa no jogo contra o Argentino Júnior no Maracanã. O Diogo Barbosa jogando ali pela lateral esquerda. Diogo Barbosa que está me surpreendendo e está jogando muito bem, na minha opinião. É muito rápido, muito corredor, muito agressivo,
Está sempre disposto e predisposto a receber uma bola ali pelo lado esquerdo, pela linha lateral. É um lateral que não se esconde do jogo, isso tem me animado muito, está muito corajoso. As atuações do Diogo Barbosa têm me agradado muito e não é mais tão preocupante para mim não ter o Marcelo no jogo, nesse jogo contra o Argentino Júnior. Mas entendo que o Fluminense está preocupado em anular esse cartão, porque o Marcelo, como ele recebeu o cartão vermelho de imediato, sem passar pelo cartão amarelo, e foi expulso logo, o árbitro puxou logo o vermelho, pode ser que isso desencadeie outras suspensões. Além desse jogo contra o Argentino Júnior, o Marcelo também fique fora de uma possível quartas de finais. O Fluminense quer se precaver disso. Mas vai na justiça e vai tentar cancelar esse cartão para evitar mais números de jogos fora aí do Marcelo na Taça Libertadores. É compreensível. Mas não me preocupa tanto assim pela atuação do Diogo Barbosa. Acho que o Diogo Barbosa dá conta do recado no jogo da volta contra o Argentino Júnior no Maracanã. Agora a bola está com o Fernando Diniz. Quem ele vai poupar, qual time que ele vai colocar em campo, pensando nesse jogo contra o Palmeiras e também pensando no jogo da volta contra o Argentino Júnior. Esses dias aí até o jogo do Palmeiras serão interessantes. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui!